estaríamos ainda nas trevas. Jesus é o responsável por tudo que está acontecendo esta noite neste lugar. A Jesus toda honra, toda glória, todo louvor por tudo que Ele está fazendo no Recife, no Pernambuco, em Porto Alegre, em Jundiaí, na Flórida, em Alagoas, no mundo inteiro, na igreja viva dele na face da terra. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele a glória. O texto que eu li esta noite, meus irmãos, aponta para Jesus. E coisa linda é nós contemplarmos e valorizarmos esta presença, esta obra marcante de Jesus Cristo, e como Ele é o enviado do Pai, Ele é Deus entre nós, Ele é o Senhor absoluto, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general. Aqui, meus queridos, diz-nos a palavra que veio ter com ele muito povo, e traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E eu imagino como estas pessoas ansiavam por algo verdadeiramente divino e extraordinário. Eu imagino como esta classe de pessoas, das quais a Bíblia aqui nos faz referência delas, ansiavam por algo extraordinário e sobrenatural em suas vidas. Eram homens e mulheres sem esperança, eram homens coxos, cegos, mudos, aleijados, e não havia para eles esperança, não havia para eles, desde um ponto de vista natural e humano, solução. Não havia para eles futuro. Este era o grupo dos desprezados, dos abandonados, dos caídos. Este era o grupo que tinham em si próprio aquela convicção, se posso usar esta palavra, ou o convencimento de dizer: minha vida não tem realmente sentido. Não tem sentido. O que é que pode fazer um pobre cego, como Bartimeu, que a Bíblia menciona, que pedia esmolas, e outros na época de Jesus? Qual era a esperança dos cegos? Qual era a esperança do coxo? Qual era a esperança do aleijado? Qual era a esperança do mudo? Qual era a esperança destas pessoas, destes grupos? Qual era a esperança? Não havia esperança. Não havia nenhuma. Não havia sentido para as suas vidas. Não havia sentido. Não havia razão. Até que apareceu, até que veio, enviado pelo Pai, prometido há tantos anos, conforme Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dizendo que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo.
depois de quase 4.000 anos prometido ali no jardim do Éden, veio a este mundo, brilhou nesta terra, brilhou para a humanidade finalmente uma esperança, e a esperança se chamava Jesus de Nazaré. Finalmente apareceu alguém que trazia uma mensagem de esperança. Finalmente eles ouviram dizer: Ele cura os cegos. Quem cura os cegos? Jesus de Nazaré. Ele cura os cegos. E os aleijados ouviram ele dizer: Ele cura os aleijados. E o coração do aleijado começou a palpitar. O coração do cego começou a palpitar. O coração do mudo começou a palpitar. Finalmente havia uma esperança. Havia uma esperança. Um homem agora na terra. Apareceu alguém. Ele está curando os cegos, os mudos, os aleijados, os surdos. E o texto aqui não diz, mas eu digo, ele estava também ressuscitando os mortos. Aleluia. Irmão, diga comigo essa noite: finalmente uma esperança. Jesus. Eu vou repetir, querido, e vou começar por mim essa noite. Eu estou aqui curado. Eu estou aqui esta noite salvo. Eu estou aqui esta noite pregando o evangelho dele por causa dele. Ele veio trazendo o sobrenatural. Ele veio trazendo o poder de Deus. Ele veio com a manifestação do céu. Ele veio para cumprir-se aquilo que foi cantado esta noite aqui e profetizado lá por Ezequiel no vale dos ossos secos. Ele vai dar vida. Ele veio para dar vida aos que estavam mortos. Ele veio trazendo vida, ele veio despertar, ele veio curar, ele veio transformar, ele veio no sobrenatural. Esta igreja não existe como uma organização apenas, ela existe como organização porque as leis aqui exigem que eu faça, mas ela é mais do que organização. Aqui está um organismo vivo na pessoa, é o corpo de Jesus Cristo, é o corpo de Jesus Cristo, é o corpo de Jesus Cristo, é um organismo vivo. Eu falava ontem à noite com um pastor, um homem de Deus. Eu dizia para ele: pastor, o dia que nós pararmos de pregar o sobrenatural, nesse dia não há mais razão de existir igreja. O dia que o nosso evangelho se transformar no evangelho social, não há mais razão da existência da igreja. Isso os governos fazem. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder, ele é o poder, ele é o poder, ele é o poder de Deus. Eu não estou aqui esta noite porque um pastor pregou bonito. Eu não estou aqui esta noite porque um coral cantou bonito. Eu estou aqui esta noite porque Jesus me transformou, pastor Ailton. Você está aqui porque o sobrenatural te alcançou. O Espírito Santo te tocou. Você está aqui porque Deus te transformou, te fez uma nova criatura. Eu já contei aqui, mas eu gosto de contar o meu testemunho pessoal. Deixe-me repetir essa parte. Quando eu me converti, uma família muito tradicional lá do Paraná,
Cheguei na minha casa e disse para o meu pai, eu tinha apenas 14 para 15 anos de idade. Disse para o meu pai e para minha mãe, na segunda-feira pela manhã, antes de ir para o trabalho, que eu tinha ficado crente, que eu tinha aceitado Jesus Cristo, que eu agora era evangélico. Na verdade eu não usei a palavra evangélico, eu não sabia o que era aquilo, não sabia o que era crente. Eu fiquei crente. Tem gente que não gosta mais de dizer isso. Eu continuo gostando, irmão. Olha aqui, ó. Eu fiquei crente. Eu conheço um testemunho de um homem lá do sertão de Alagoas. Lá no sertão de Alagoas. Ele se converteu num culto. Quando se converteu no culto, chegou em casa, os vizinhos já sabiam. Uma cidade pequenininha no sertão, pastor Ailton, pastor Samuel, pastor Fernando, todos vocês aqui, os pastores, sabem do que eu estou falando. Lá no sertão, cidadezinha pequena. Quando o homem chegou em casa, os vizinhos tudo já sabiam que ele tinha virado crente. Disse, mas meu senhor, o senhor virou crente? O senhor entrou para essas leis agora, é? Aí começaram a falar para ele das leis dos pais dele, das leis da religião dele, das leis das coisas antigas. Rapaz, você tem que voltar atrás. Você precisa voltar atrás dessa decisão sua. Nada disso. Ele ouviu todos os comentários da família toda. Quando terminou, disse assim, olha aqui, ó. Eu aceitei essas leis. E se for boa ou se for ruim, eu não quero nem saber. Eu só sei que agora eu vou seguir essa lei. Eu fiquei crente. Irmão, você não tem coragem de dizer que você ficou crente? Diga essa noite, eu fiquei crente. E vou dizer mais, quando terminar esse culto, eu quero sair daqui dizendo, eu fiquei mais crente essa noite. Quantos querem ficar mais crentes essa noite? Glorificado seja o nome. Eu disse à minha mãe, eu fiquei crente, mamãe. Meu Deus do céu, meu filho. Meu Deus do céu, meu filho. Que loucura. Pelo amor de Deus, pelo amor. Não diga mais essa palavra aqui dentro dessa casa. Não diga mais essa palavra aqui dentro dessa casa, não. E já foi pegar o rosário dela para rezar um terço. Não, foi uma luta de 6 meses, terrível, intensa. E numa ocasião, minha mãe chega para mim, numa daquelas sessões que eu tinha muitas delas, para me fazer convencer, voltar atrás, e eu dizendo, entrei para essas leis e não saio mais. No bom sentido, viu, irmãos? Então, vocês estão entendendo, não estão? Pastor Jaime, está entendendo, não está, pastor Jaime? Amém. Entrei para essas leis e não saio mais. Falando no bom sentido com a minha mãe. E minha mãe disse para mim, meu filho, eles viraram a tua cabeça, meu filho. Eu disse, mamãe, não foi só a cabeça não, foi o coração, foi as mãos, foi os pés, foi tudo. O sobrenatural me alcançou. O sobrenatural. O homem convertido só é convertido quando o sobrenatural, a pessoa de Jesus Cristo, opera pelo seu Espírito e pela sua palavra a salvação em nós, o sobrenatural de Deus. Trouxeram todos esses desesperados, angustiados, aleijados, puseram aonde? Puseram aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. A missão da igreja, a igreja em si, a igreja na sua missão, tem a responsabilidade única e exclusiva de proclamar, de falar, de anunciar, mas não de fazer. Quem faz é Jesus. Diga comigo esta noite, quem faz é Jesus. Trouxeram aos pés de Jesus. Irmão, eu estou pregando esta noite, não tenho responsabilidade de curar ninguém, de salvar ninguém.
nem de resolver problema de ninguém, mas estou proclamando Jesus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que faz milagre, faz coisas sobrenaturais. E eu creio que Ele está fazendo esta noite aqui coisas sobrenaturais. Nós precisamos continuar levando tudo aos pés de Jesus. Levar aos pés de Jesus. Jesus, Ele é ainda o Senhor absoluto desta igreja, para quem nós temos que estar olhando para Jesus. Me permitam dizer, não foi muito convincente olhando para Jesus. Eu estava nos Estados Unidos e eu soube que o pastor Ailton estava fazendo uma remodelação na igreja do Recife. Chamou minha atenção porque eu perguntei a um companheiro, eu disse, mas o que é que o pastor Ailton está fazendo naquela igreja? É uma igreja grande, eu conhecia aqui, já sabia que a igreja tinha uma boa capacidade. E começaram a me dizer, não, ele está fazendo uma renovação completa, está fazendo coisas no púlpito, está melhorando isso, está melhorando aquilo. Me deram uma lista de coisas. E engraçado, uma coisa interessante veio à minha mente. O que é que o pastor Ailton fez com aquele nome lindo que estava atrás do púlpito? Porque atrás do púlpito tinha um nome muito bonito em Jesus. E aquilo veio à minha mente. O que é que o pastor Ailton fez com o nome Jesus? E guardei aquilo. E não disse ao meu companheiro, mas quando eu cheguei aqui no Recife, a primeira coisa que eu procurei foi saber onde é que estava o nome de Jesus. E encontrei lá em cima do jeito que nós estamos vendo. Jesus, Jesus, Jesus. E Ele não está só lá escrito não. Deixa eu dizer, Ele está aí no coração de cada um de nós. Ele está presente nesta igreja. Ele está aqui conosco. Capítulo 27 de Mateus, a Bíblia diz que Pilatos deu para os habitantes de Jerusalém, para a nação de Israel, a oportunidade de escolher. Eles deviam soltar um preso na Páscoa, e Pilatos, aconselhado pela sua esposa, queria soltar Jesus. E disse que Pilatos trouxe Barrabás e Jesus, e disse, vocês podem escolher quem é que eu solto. Vocês querem que eu solte Barrabás, ou vocês querem que eu solte Jesus? E a multidão gritou, Barrabás, 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 Barrabás. Porque a Bíblia diz que os sacerdotes, eles incitaram a multidão. Os sacerdotes aconselharam, trabalharam na multidão, para que quando essa pergunta fosse feita, eles proclamassem, Barrabás, Barrabás, Barrabás. E quando Pilatos disse, o que é que eu faço com o Cristo? O que é que eu faço com Jesus Nazareno, chamado Cristo? E a multidão mais uma vez escolhe e diz, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas esta noite tem uma multidão diferente aqui. Há uma multidão diferente esta noite aqui. É uma multidão diferente reunida em todas as partes do mundo que Deus tem salvo pelo seu sangue precioso do seu Filho. E esta noite eu quero perguntar, quem foi que eu e você escolhemos? Quem foi que nós escolhemos? Quem foi que nós escolhemos? Aleluia! Jesus! Nós abraçamos Ele, nós viemos a Ele, foi Ele que nos transformou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos redimiu, foi Ele que fez obras maravilhosas na nossa vida, curou nossas enfermidades, nos deu vida nova, encheu nosso coração de alegria. Jesus, Jesus e Jesus. E quando estas pessoas foram trazidas a Jesus, a Bíblia diz que Ele os sarou. Aqui está a evidência do poder de Deus. Os discípulos não sararam, Ele os sarou. Ele os sarou.
Jesus é o responsável pela sua palavra. Ele disse: ide e pregai, e eis aqui que eu estou convosco. Ele nos acompanha, Ele respalda, Ele nos apoia, Ele é responsável pela sua palavra. Ele tem poder e Ele opera, Ele não falha, Ele os sarou. Deixe-me dizer que o poder nunca está em nós, o poder está nele. E quando o poder de Deus se manifesta, quando o poder de Deus, os milagres de Deus são realizados, então é porque Jesus realmente está em evidência e não o homem. É Jesus que precisa continuar sempre em evidência e não o homem. Diga de novo comigo: Jesus. Eu ouvi esta semana, e vocês devem ter ouvido também. Eu casualmente ouvi, por uma casualidade eu ouvi isso. Mas eu ouvi num programa de televisão um homem dizendo assim: o fulano de tal, deu lá o título do líder religioso, diz: o fulano de tal vai passar para você virtude. Não se falou no nome de Jesus, não se falou do poder de Jesus, não se falou do sangue de Jesus, não se falou de nada de Jesus. O fulano de tal, ele vai te tocar e vai te passar virtude. Você, com a virtude do fulano, vai ser curado. Nenhum homem tem este poder, porque Deus não dá este poder ao homem. Deus dá ao homem a sua palavra e a sua unção para pregar a sua palavra. Mas o poder, quem opera é Jesus. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. A nossa igreja, Assembleia de Deus, foi fundada nesse país por homens simples. Homens simples. Desde os primeiros missionários que chegaram, aos primeiros nacionais que aqui trabalharam, muitos dos senhores conhecem minuciosamente a história da nossa igreja neste país. E essa igreja nasceu, cresceu e se multiplicou, porque seus pregadores sempre anunciaram e confiaram e levaram tudo aos pés de Jesus. E Ele sarou, e Ele salvou, e Ele libertou, e Ele transformou. Ele fez, Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez. Ele os sarou. A multidão então diz, se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados são, e os coxos andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. A multidão viu o poder de Deus manifestado. A multidão viu o sobrenatural revelado. A multidão viu o poder de Deus sendo evidenciado naquelas vidas. Meus irmãos, a Bíblia claramente nos diz que o mundo viria a conhecer a Deus pelas evidências do poder dele na nossa vida. Aleluia. Jesus disse, verão as suas obras e glorificarão ao meu Pai que está nos céus. O mundo precisa ver esta igreja vivendo no sobrenatural. O mundo precisa continuar entrando em nossos templos e ver o sobrenatural. Aleluia. Eu sou um grande entusiasta disto, de ver o sobrenatural de Deus no nosso meio. O primeiro dia que eu entrei numa igreja Assembleia de Deus, bem pequenininha, numa pequena cidade no interior do Paraná. Quando entrei naquela cidade, naquela igreja, levado contra a minha vontade. Eu não queria ir. Eu era um grande perseguidor dos crentes. Tinha 3 deles no meu trabalho e eu os perseguia tremendamente. E eu não queria ir na igreja. Mas alguma razão muito especial me levou naquela noite. Aquele meu amigo me convenceu de ir na igreja. Quando eu cheguei na igreja, meus irmãos, passei por 2 porteiros, é a mesma coisa que passar por 2 colunas de fogo. 2 homens falando em língua e glorificando a Deus. Eu passei assim, ó.
no meio daquelas duas colunas de fogo, e fiquei olhando. Quando fui entrando na igreja, já tinha gente ajoelhada, tinha gente prostrada, tinha gente de pé, tinha gente glorificando a Deus, a maioria falando uma língua que eu não entendia, e pareciam tudo brasileiro. Aí que eu fiquei realmente preocupado. Assustado. E meu amigo me pegou no braço e disse: fica tranquilo, Sérgio, está tudo bem. Fica tranquilo, Sérgio, está tudo. Ele viu que eu estava assustado. Fica tranquilo, Sérgio, está tudo bem. Fica tranquilo, Sérgio, está tudo bem. E me levou para sentar. E eu continuei assistindo aquilo. Meus irmãos, parecia que eu tinha saído deste mundo e eu tinha ido para um mundo diferente. Cantaram, pregaram. Quando terminou tudo, meu amigo preocupado, porque viu a minha afeição, preocupado, disse: e então, Sérgio? Eu disse: quando é que tem de novo isso aqui, hein? Aleluia, aleluia, aleluia. O sobrenatural, o sobrenatural. Irmãos, deixe-me dizer esta noite, vocês não vão ignorar, porque eu falo a palavra que eu sei que o Espírito Santo está dando para nós esta noite. Existem assembleias de Deus que vergonhosamente não se fala mais línguas estranhas nos nossos cultos. Os crentes estão com vergonha de falar línguas estranhas, e tem pastor enferrujado também. Tem pastor enferrujado. Deixa o mundo ver, deixa o mundo ver o que Deus está fazendo. Deixa o mundo ver que Jesus te batizou com o Espírito Santo. Deixa o mundo ver que você fala a língua dos anjos. Deixa o mundo ver que o poder de Deus está no nosso meio. Deixa o mundo ver a obra de Deus. Deixa o mundo ver, deixa o mundo ver. Nenhuma banda bonita tocou, nenhum coral bonito cantou, nenhum cantor profissional se apresentou, e nenhum pregador profissional dos muitos que estão aparecendo hoje em dia em nossas igrejas pregou naquela noite. Mas eu saí impactado pelo poder de Deus, impactado pelo poder de Deus, dizendo: quando tem mais, quando tem mais, quando tem mais, eu tenho que voltar nesse lugar, eu tenho que voltar nesse lugar. Aleluia. Chandele cromia sandalaia. Shomele glassomeliaia. Aleluia. Aleluia. Jesus, quando Ele está presente, coisas extraordinárias acontecem. Quando Ele está no culto, coisas extraordinárias acontecem. Quando nós damos lugar para Ele na nossa vida e no nosso coração, coisas extraordinárias acontecem. Aleluia. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Mais adiante você vai ver que a multidão não era pequena. A multidão era de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E se aquele povo fosse todos nordestinos, tinha pelo menos uns 6 filhos cada família. Eu falo que sou nordestino, viu, irmãos? Eu sou nordestino, adotado legitimamente. E o meu irmão é o pastor Ailton. E na minha família somos uma família de 6 também, viu? E eu tive 2 filhos na Argentina,
2 filhos no Brasil, cheguei nos Estados Unidos para minha esposa: cada lugar que a gente vai é 2 filhos. Eu estava bem animado, mas ela deu para trás. Uma multidão enorme, 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Uma multidão enorme. E Jesus disse: eu tenho compaixão da multidão. Eu vou repetir: eu tenho compaixão da multidão. Tem pastor que tem uma igreja de 100 crentes e já não tem mais compaixão pelos 100 crentes. Uma multidão enorme, e Jesus diz: eu tenho compaixão da multidão. Deixa eu te dizer rapidamente o que Deus me faz entender disso. Número 1, Jesus tinha compaixão da multidão, porque eram talvez 10.000 pessoas, pelo menos, mas Jesus não via 10.000 pessoas. Jesus não via uma multidão de 10.000, ele via cada um deles individualmente. Jesus sentiu compaixão, porque ele contemplou aquelas almas, como a palavra de Deus diz em Mateus 9,36, que ele, olhando para o povo, ele os viu como ovelhas que não têm pastor, e sentia compaixão deles. A multidão desta noite aqui, eu estimo que seja aproximadamente mais de 10.000 pessoas, entre os que estão dentro desta igreja, fora desta igreja, e os que nos ouvem pelos meios diversos de comunicação. Aí então o número aumenta ainda astronomicamente. Mas Jesus não está contemplando 10.000, nem 15.000, nem 20.000, nem 30.000. Ele está contemplando Sérgio Bastian, Ailton José, Samuel, Abraão de Almeida. Ele está contemplando pastor Lubiratã, ele está contemplando Fernandes, ele está contemplando Jaime, Omena, ele está contemplando Maria, José, ele está contemplando Josefina, ele está contemplando a nossa irmã que está lá naquele último banquinho lá escondida, que não pode nem me ver, só me ouvir. Jesus está te vendo. Você não é um a mais na multidão. Você é uma pessoa especial aos olhos de Jesus. Você é uma pessoa especial aos olhos de Jesus. Você é uma pessoa especial aos olhos de Jesus. Eu queria esta noite animar você a dizer: eu sou uma pessoa especial aos olhos de Jesus. Diga assim: eu sou uma pessoa especial aos olhos de Jesus. Não era uma multidão de 10.000 apenas para Jesus, era individualmente, cada um era especial. Outra razão pela qual ele teve misericórdia, compaixão da multidão, é porque ele não estava ali para ser servido pela multidão, ele estava ali para servir a multidão. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para se entregar, ele veio para ajudar. Eu vim para que tenham vida e para que a tenham com abundância. O diabo vem só para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida.
Jesus veio a este mundo para nos tirar das trevas. Jesus veio a este mundo para nos dar vitórias sobre o pecado. Jesus veio a este mundo para nos tirar do mundo e nos colocar, como disse Paulo aos Efésios, sentado nas regiões celestes com Cristo. Ele veio para servir. Ele veio para servir. Humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e aí está o segredo do serviço. Ele veio como servo, servo do Pai, servo de Deus, o prometido, a esperança da humanidade, a esperança das almas perdidas. Ele veio para servir. Ele disse: ninguém toma minha vida, mas eu a dou voluntariamente. Eu a dou voluntariamente. Não sei se você consegue ver esse amor de Deus. Ele veio te servir, Ele veio te ajudar, Ele veio te socorrer, Ele veio te resgatar, Ele veio te elevar, Ele veio fazer obras tremendas na tua vida. Ele veio para as coisas extraordinárias de Deus na minha e na sua vida. Oh, aleluia! E porque esta multidão estava sendo servida, essa multidão estava sendo assistida, essa multidão estava sendo assistida por Jesus, eles perceberam a diferença. Alguns disseram: ele não nos ensina como os escribas e fariseus, ele ensina diferente. Jesus fazia tudo diferente. Deixa eu dizer para vocês, Jesus veio fazendo tudo diferente. Ele ensina diferente. A multidão, se vocês lerem o texto, vocês vão ver que a multidão ficou com Jesus 3 dias. 3 dias. Ninguém queria ir embora. Ô José, você quer ir embora? Eu ir embora? Deus me livre, quero ir embora não. Eu quero continuar assistindo o fim desse homem. No outro dia, você quer ir embora? Não, ninguém quer ir embora. No segundo, terceiro dia, ninguém queria ir embora. Ninguém ensina como esse homem. Ninguém fala como ele fala. Ninguém ama como ele ama. Ninguém é bom como ele é bom. Ninguém é tão terno como ele é. Ninguém é tão amoroso. Ninguém é tão compreensivo. Oh, que Jesus maravilhoso. Agora, quando Jesus não está presente, meus irmãos, quando Jesus é apenas um nome de fantasia, é muito fácil a gente ficar olhando logo para o relógio. E aí, quando é que termina isso aqui, hein? Esse discurso vai terminar quando, hein? Quando é que termina isso? Que eu estou querendo ir logo para casa. Mas ali naquela multidão, a presença de Jesus fazia com que ninguém tivesse pressa de nada. Quando estamos na real presença de Deus, sendo servido pelo Senhor, tocado pelo Senhor, alimentados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, não temos pressa nenhuma, porque é muito bom estarmos na presença do Senhor Jesus. Era uma multidão que não murmurava. Era uma multidão diferente dos israelitas do deserto. Era uma multidão que não protestava. Era uma multidão diferente daquela que queriam que ele fosse crucificado e clamaram que ele fosse crucificado. Era uma multidão sedenta de querer mais de Jesus, mais de Jesus, mais de Jesus, mais de Jesus. Eu sei que essa noite você quer mais de Jesus. Eu sei que cada um de nós aqui esta noite queremos mais de Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos sigue dizendo, nos continua dizendo nesse texto, que vendo a multidão e tendo compaixão dela, porque já estavam há 3 dias com ele, e não queria despedi-las vazio ou em jejum, para que não desfalecessem no caminho. Quem está sendo servido por Jesus não é despedido vazio em culto algum. Esta é a casa
casa de Deus. Esta é a Betel de Deus. Esta é a casa do Pai. E na casa do Pai há abundância. E Deus não permite que ninguém seja despedido vazio. Eu não creio que alguém está saindo vazio deste culto esta noite. Eu não creio que alguém está saindo vazio. E ainda quero animar você. Se você ainda não está sentindo que recebeu algo, comece agora mesmo a clamar por esse Jesus, que Ele está aqui para te encher. Abre bem a tua boca que eu a encherei. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele não despede ninguém vazio. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde é que nós vamos achar comida para tanta gente? Onde é que nós vamos prover comida? O Senhor diz para providenciar alimentos para eles. Tenho pena da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedir-los vazios. Os discípulos perguntaram de forma admirada: aonde acharemos pão para estes comerem? Mais uma vez nós entramos no terreno do sobrenatural. Mais uma vez nós entendemos que todos os nossos recursos, todas as nossas condições e capacidades são nada frente às grandes necessidades. Não temos condições por nós mesmos de suprir, de prover. Não é na nossa capacidade que devemos pensar. Não é no natural que nós temos que pensar. Os discípulos em sua mente possivelmente imaginaram: quantas fornadas de pão, quantos pães vão ser precisos? Temos, onde é que vamos achar nesta hora, nesse deserto, padarias, onde vamos encontrar pão para tanta gente? Quando nós pensamos, meus irmãos, em fazer a obra de Deus, não podemos pensar de forma natural. Mais uma vez, nós precisamos crer que com Jesus não é no natural. Com Jesus as coisas funcionam no sobrenatural. Qual é o centro cirúrgico que iria juntar os ossos secos daquele vale para poder devolver vida àqueles corpos? Qual é a capacidade humana que poderia fazer aquele milagre? Qual é a capacidade humana que podia naquela hora avançada do dia prover pão para uma multidão aproximada de umas 10.000 pessoas? Impossível! Mas Jesus sempre tem a solução do impossível. Eu ainda creio em Lucas 1:37. Eu ainda creio em Lucas 1:37. Eu ainda não apaguei Lucas 1:37 na minha Bíblia. Não apague Lucas 1:37 na sua Bíblia. Diz: para Deus, para Deus, para Deus, para Deus. Para você não, para Deus, para você não, para Deus, para Deus. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Aleluia. Eu fui pregar num congresso um tempo desse, faz poucos meses. E chegamos naquele congresso e começamos a pregar. Eu estava hospedado numa pensãozinha, uma pequena cidade do interior, no sertão. Eu estava hospedado naquela pensãozinha e eu sentia muitas trevas espirituais. Entramos numa batalha com Deus em oração, porque eu sabia que não ia ser fácil. E eu comecei a buscar ao Senhor e pregamos a primeira noite, fui abençoado, mas eu orava por almas. Deus me levou a orar por almas, almas. Era o meu clamor, era a minha oração, era o meu desejo. O Espírito Santo colocou aquela sede. Almas, almas, almas. Eu não conhecia a história da igreja, não conhecia nada do que estava acontecendo naquela igreja. E eu orava: almas, 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 almas. Preguei a primeira noite, fiz o convite com tanta
tanto amor, com dedicação, com entusiasmo. Eu não sei pregar diferente, irmão, só sei pregar do jeito que eu estou pregando, meio gritando, meio falando alto, e desse jeito mesmo, não sei pregar diferente. E preguei, e me entusiasmei, e suei, e transpirei, e fiz o convite. Almas, nenhuma alma. O culto foi abençoado, mas nenhuma alma. Segunda noite, novamente, preguei, nenhuma alma. Fui para o quarto, muito triste com aquilo. Estava contente porque eu via que Deus estava ali, Deus estava abençoando, mas no meu espírito clamava: almas. Passei o dia, o pastor disse que de manhã tinha uma missionária, mas alguém estava no estudo. Eu passei o dia dizendo: Senhor, almas. Fui para a igreja um domingo à noite, entreguei a palavra do Senhor. Quando eu terminei de pregar, fiz o convite, percebi que havia uma pequena resistência, mas o Espírito me disse: continua que eu vou te dar almas, Eu continuei fazendo convite, pedi aos irmãos que começassem a clamar, continuei fazendo convite. De repente começam a vir almas. E aconteceu algo naquela noite que o testemunho do pastor depois me disse que fazia 4 anos que não acontecia naquela igreja. 4 anos que aquela igreja não via uma alma se render aos pés de Jesus em lágrimas. Havia um bloqueio de conversão, e eles estavam tendo trabalhos, pregações, mas não havia almas. O pastor estava orando, estava buscando. Eu não estou aqui denunciando a pessoa do pastor, porque particularmente nem sequer eu conheço em suas particularidades. Entretanto, não havia almas. Mas naquela noite, pela misericórdia de Deus, o sobrenatural de Deus aconteceu. Aquela igreja entrou numa alegria tão grande, quando aquelas almas vieram chorando. 8, creio que foram 8 preciosas almas que se renderam, as lágrimas caindo, entregando suas vidas para Jesus. Meu irmão, para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Onde é que eu acharei? Como é que eu farei? O que é que vai acontecer? Creia que para Deus tudo é possível. Ele vai prover. Entrega o que você tem nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Rende o teu coração a Deus. Rende os teus talentos a Deus. Entrega-te totalmente nas mãos do Senhor. Confia nele, que Ele vai tomar, vai multiplicar. É Ele que alimenta a multidão, não é você. É Ele que alimenta. Fica de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O querido e precioso Jesus está conosco esta noite neste lugar. O querido e precioso Jesus está no meio da sua igreja. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor da vida também. Ele é o salvador das nossas almas. Ele é o perdoador dos nossos pecados. Ele é aquele que opera milagres sobrenaturais na nossa vida. Eu queria desafiar você a crer nestes milagres de Deus esta noite. Eu queria convidar você, saber se esta noite há alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Onde está a primeira pessoa que quer esta noite abraçar esse Jesus maravilhoso, esse Jesus Salvador? Onde está a primeira pessoa, os irmãos? Estejam orando. E também ao mesmo tempo, se há alguém ao seu lado, incentive essa pessoa agora e venha com ela, ou faça um sinal aonde essa pessoa está, para nós sabermos aonde está a primeira pessoa para Jesus esta noite. Onde está a primeira alma para Jesus esta noite? Onde está a primeira pessoa para Jesus esta noite? Vem agora como você está. Jesus te ama. Ele quer transformar a tua vida.
Ele vai te perdoar agora e vai te fazer uma nova criatura, escrever o teu nome no livro da vida. Onde está a primeira pessoa para Jesus esta noite? Está vindo uma pessoa? Eu queria conhecer se alguém está vindo. Se não está, é um sinal. Se alguém está vindo a aceitar Jesus. Há uma multidão muito grande, talvez lá fora alguém está aceitando. Nós queríamos que os obreiros da igreja trabalhassem se isso está acontecendo. Eu quero orar por você para que Jesus salve a tua alma, perdoa os teus pecados, escreva o teu nome no livro da vida. Não poderíamos esta noite deixar de fazer este convite para você. Aceite agora esse Jesus maravilhoso. Aceite agora esse Jesus maravilhoso. Há alguém vindo para Cristo esta noite? Há alguém vindo para Cristo esta noite? Algum visitante que está vindo para Cristo esta noite? Aleluia. Se alguém está vindo, os irmãos, continue encaminhando essa pessoa até aqui. Nós estaremos orando por ele, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém está vindo aceitar a Cristo? Eu quero conhecer se alguém está vindo, estou aguardando. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quantos querem junto comigo esta noite dizer glórias a Deus? Quantos querem esta noite dizer Jesus é o Senhor da minha vida? Quantos querem com mais entusiasmo esta noite dizer Jesus é o Senhor da minha vida? Que Deus abençoe a sua preciosa igreja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor falou aos corações. Me parece que todos são crentes aqui. Quantos salvos em Jesus há? Levante a mão. Quantos ainda não tiveram essa experiência de aceitar a Cristo como Salvador?